Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui todos os dias passando leituras de cartas, então se você está conhecendo o canal agora, já se inscreve, ativa aí o sininho, seleciona para receber todos os vídeos, assim você participa conosco, né? Recebendo todos os próximos conteúdos. Deixe o seu like também no vídeo e o seu comentário depois. São formas de participação para você somar aqui com a gente e também nos ajudar a levar os vídeos a mais pessoas, para que tenhamos a chance de proporcionar cada vez mais leituras aqui no canal, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou responder o seguinte: temos aqui o baralho cigano e o tarô na mesa e são duas perguntas. A gente vai ver: ele ou ela vai desistir de mim? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como estamos agora? Então, boas informações para você que precisa desse tipo de resposta aí para a sua vida amorosa, tá? Então, a gente vai responder a primeira pergunta usando o baralho cigano, a segunda, o tarô. Eu já vou montar a mesa aqui direitinho para mostrar para vocês como vai funcionar a nossa leitura dessa vez. Então, vamos às cartas. Vou montar assim, ó. Vou colocar duas linhas, tá? Na verdade, eu vou começar colocando uma linha aqui embaixo. E a segunda linha ali na parte de cima. Pronto, duas linhas montadas com baralho cigano. Vou trazer um pouquinho para cá, porque ainda vou colocar o tarô ali ao lado. Então, vamos lá. Então, um arcano do tarô aqui na linha de baixo. E outro na linha de cima. Então você vai escolher uma das linhas aqui para ganhar a sua leitura, certo? Linha de baixo ou linha de cima. Na linha de baixo eu vou usar aqui a pedrinha da ágata rosa. Na linha de cima, a ágata roxa. Eu vou ler primeiro a linha de baixo, tá? E o tempo para cada uma delas vai seguir aqui na descrição do vídeo. Então, se você escolher a linha de baixo, que é a primeira que eu vou abrir, já fica comigo direto. Se você escolher a linha de cima, você pode consultar na descrição aqui abaixo o tempo do vídeo onde você vai avançar para chegar direto na sua mensagem, combinado? Então, se concentre um pouquinho aí que eu já vou começar a abrir as cartas. Vamos lá? Linha de baixo então primeiro, hein? Vamos abrir as cartas. Primeiro com o baralho cigano. Ele ou ela vai desistir de mim? E vamos ver o que o baralho vai falar. Cartas da criança, do livro e do jardim. Essas cartas não mostram esse tipo de situação, tá? De desistência. Nós temos a criança para falar sobre a outra pessoa, né? Como de repente está a outra pessoa considerando pensamentos, sentimentos direcionados a você, para a gente entender se há uma ideia de desistência, né? De ele ou ela desistir de você. Então, com essas cartas aqui, nós entendemos que não, porque temos a criança falando sobre alguém que visualiza um futuro entre vocês. A carta da criança tem a ver com a esperança, com aquilo que nós temos para viver, o que há pela frente, né? O que um pode aprender com o outro, a alegria, a energia positiva. Então, alguém que sente isso estando ao seu lado, né? Então, não fala sobre desistência. A carta do livro, né? Pegando o gancho aqui do que eu comentei na criança, sobre aquilo que um pode aprender com o outro, a troca que existe na relação, né? E aqui nós estamos falando quase que necessariamente de pessoas que vivem um relacionamento, então é importante que você esteja nessa situação, né? Ou pelo menos num rolo aí com alguém, enfim, né? Se você está aqui procurando saber se a pessoa de quem você gosta vai desistir de você, é porque algo já está acontecendo, né? Ou você tem um relacionamento, ou pelo menos, na mais simples das hipóteses, um clima aí a dois em andamento, né? Para que exista uma desistência. Se não aconteceu nada a dois, não dá para alguém desistir daquilo que ainda não aconteceu, né? Então, só para te posicionar,
né? É importante que você esteja em um relacionamento ou tenha qualquer tipo de situação a dois aí, né? Para que essa mensagem se adeque ao seu caso. Então, nós já estamos vendo aqui a criança, alguém que visualiza um futuro entre vocês, né? Que tem bons momentos, alegria, energia positiva, a troca da relação, o que um tem a ensinar ao outro. A carta do livro fala a respeito disso. E o jardim, que é o desejo da convivência, de pensar em coisas para fazer juntos, né? Daquilo que vocês podem plantar para colher depois. Então, tudo isso está aqui no jardim. Assim, o que que nós temos com essas cartas? Perspectivas a dois, né? Nós vemos você nos planos da outra pessoa, situações que a pessoa deseja viver ao seu lado, né? Continuar aqui coletando novas experiências, um futuro pela frente, a convivência, aproveitar a vida, né? Momentos de convivência. Então, nós vemos essas condições aí. Então, essas cartas mostram alguém que não quer desistir de você. Aí, de repente, você fala assim: mas eu tô num momento tão difícil, né? Com a pessoa, então ainda bem que não. Pois é, então a gente entende o que com as cartas que você recebeu? De repente é só uma fase onde a situação a dois não está funcionando bem, né? Isso não significa que a outra pessoa desiste de você, então. Vimos aqui nas cartas para você, tá? Então dá para se tranquilizar nesse aspecto. Tem bastante coisa para se desenhar entre vocês ainda, né? Imagino que é o que você queira, se você está aqui pesquisando essa informação das cartas e você viu que é recíproco, então a outra pessoa tem intenções com você, né? Se não está dando certo agora, é só uma fase e vai passar, tá legal? Vamos ver no tarô, né? Para complementar então aqui a sua leitura, a segunda pergunta, que eu vou responder com o arcano maior aqui do tarô. Então já respondemos com o baralho cigano. Ele ou ela vai desistir de mim? Vimos que não. Agora vamos ver aqui no tarô como nós estamos agora. Então, como você está com a pessoa em quem você está pensando, né? Qual é a energia entre vocês? O que o tarô informa sobre o que está em andamento entre vocês agora, né? Então, como estamos agora? Carta do Sol, olha, energia positiva, de felicidade, de um relacionamento bem-sucedido, de realização, né, de situações boas que fluem a dois, tá? Para que todas essas condições aqui, já mostradas pelo baralho cigano, também tenham passagem entre vocês. Então, se de repente você tá com alguém e veio pesquisar informação só para constar, não, eu tô numa boa, mas né, só deixa eu ter a certeza aqui. Então, essas cartas trouxeram a certeza para você de uma continuidade, tá? Se você tá com alguém e não tá muito legal, tá com medo da pessoa desistir, acha que o relacionamento está se perdendo, que as coisas não vão ter um desfecho positivo, falei para você aqui já. É uma fase, então se tranquiliza porque as cartas são positivas, não mostram aí intenção de desistência, né? De ele ou ela desistir de você. Então, o que que a gente pode perceber, ainda aproveitando essa carta do Sol? Se de repente você ficou com a sensação assim, ah, mas a pessoa não está me correspondendo, não está legal, né? Tem um aspecto aqui na carta do Sol que pode ser o da acomodação. Então, você está lidando com uma pessoa que está acomodada, que não está sentindo a necessidade da conquista diária, dos elogios, de agradar, se acomodou, né? Então, isso causa um pouco da impressão daquela pessoa que de repente não está mais afim, porque pode ter mudado de comportamento, se elogiava, parou de elogiar, se procurava com mais frequência, a frequência reduziu, acomodou, né? A carta do Sol pode trazer um pouco dessa dica para você também, entender um pouco mais do comportamento da pessoa com quem você lida aí, a pessoa de quem você gosta, certo? Então, assim fizemos a leitura da linha de baixo, ok? Agora o que que eu vou fazer? Então, como essas cartas já foram lidas, eu vou tirar elas daqui, né? Junto com a pedrinha também. Aí eu desço aqui a linha de cima só para centralizar um pouco mais e agora cartas para a galera que escolheu a segunda linha de cartas da mesa para nossa leitura. Cartas ali da linha de cima com ágata roxa. Então, vamos abrir as suas cartas, né? Você que fez essa escolha da mesa. Primeiro respondendo com o baralho cigano. Ele ou ela vai desistir de mim? Vamos lá, vamos ver o que que o baralho tem a dizer. Cartas para você. O cavaleiro, a montanha e as nuvens. Então, olha que interessante. A carta aqui da montanha com a carta das nuvens informam, de repente, a respeito de um momento um pouco difícil que você está passando na sua vida amorosa, né? Com a pessoa de quem você gosta, dentro do seu relacionamento ou na maneira de conduzir as coisas com o clima que está rolando aí, né? Então, vamos dizer assim, de repente, um pouco daquela magia, né, das coisas, daquela sintonia,
pode ter se perdido aí, né? As cartas aqui informam dificuldades, a montanha, os desafios que nós temos que atravessar, e a carta das nuvens, que traz um pouco de ansiedade, de angústia, de turbulências emocionais, né? Onde a gente está diante de incertezas. A carta das nuvens traz isso para a gente, né? Nos coloca nessa condição. Então pode ser a condição na qual você está ao lidar com a pessoa de quem você gosta, ou seja, não está fluindo. E aí, de repente, por essas dificuldades, te causou um certo medo ou uma certa preocupação. Parece que a pessoa vai desistir de mim, então, parece que não vai rolar mais, enfim, né? Mas olha só, nós temos também o cavaleiro aqui, né? Isso tudo falando da outra pessoa para você, né? Para a gente entender se ele ou ela vai desistir. Então, a gente tem tudo isso daqui, pelo menos na percepção da outra pessoa, né? Ao lidar com você. Se não é como você se sente, tudo que eu expliquei olhando para a montanha e para as nuvens, é como a outra pessoa se sente, tá? De repente, um momento entre vocês que não é dos melhores. Porque pode ser que você tenha pensado assim, ah, mas para mim eu não acho que tá ruim não. Eu acho que tá bom, né? Mas a gente está falando sobre a percepção da outra pessoa ao seu lado, né? Então, para outra pessoa, nós vimos essas situações aqui, com a montanha e com as nuvens, ou seja, alguém que está percebendo algumas dificuldades entre vocês, desafios a serem superados, né? As incertezas aqui das nuvens. Então, né? Aquele clima que parece estar meio estranho a dois, onde não está fluindo muito bem. Mas a gente tem o cavaleiro mostrando, então, alguém disposto a atravessar essas circunstâncias aqui, né? Alguém que vai olhar para essa montanha, por exemplo, e não vai ver aqui obstáculos, vai ver desafios. E existe uma diferença aí, né? Porque quando a gente pensa em obstáculo, a gente pensa em uma coisa com um grau de dificuldade muito grande e a gente não sabe se dá para passar pela montanha, né? Quando a gente entende isso como desafio, a gente pensa em superar, né? E o cavaleiro, a energia do cavaleiro, a disposição do cavaleiro, mostra alguém que quer lidar com superações, que de repente quer enfrentar o que vocês estão passando juntos para poder ficar numa boa. Então isso é positivo, né? Do mesmo modo, passar aqui pelas nuvens. Olha, tudo bem, a gente está numa fase de incertezas, temos aqui as nossas turbulências, de repente as nossas divergências, a gente não está se entendendo muito bem, mas nuvens também são passageiras, tá? Elas se dissipam e depois a gente tem um céu aberto. Então, você está lidando com uma pessoa disposta a enfrentar situações mais difíceis, né, para estar ao seu lado. Então, não é alguém que só quer desfrutar de quando está tudo bem, né? Nós vemos também uma pessoa disposta a atravessar situações um pouco mais difíceis para estar ao seu lado, para permanecer com você. Então, a conclusão é que essas cartas aqui mostram que ele ou ela não desiste de você, tá? De repente é alguém que está com essa percepção das dificuldades a dois, ou pelo menos está sentindo que a coisa não está fluindo muito bem, mas isso não significa que vai desistir, porque nós temos a coragem, a disposição, a força, a iniciativa do cavaleiro para enfrentar essas circunstâncias aqui a dois. E isso é bom, né? Porque quando a gente tem alguém ao nosso lado que se propõe a enfrentar, de repente, as dificuldades mesmo, é, as duas pessoas se fortalecem juntas ali, né? Então, há essa possibilidade de vocês aprenderem com o que está acontecendo. De repente, é uma fase da relação que não está muito legal. Isso pode trazer ensinamentos, né? Então, uma pessoa disposta a estar ao seu lado, mesmo quando não está tudo bem. Então, isso é legal. Nós respondemos assim a pergunta para você. Então, ele ou ela não desiste de você, certo? Devido ao cavaleiro aqui, que é a energia para enfrentar a montanha e para enfrentar as nuvens, ok? Então essa é a resposta para você. Agora eu vou abrir o tarô, né? Com a segunda pergunta. Como estamos agora? Então, qual é a energia, qual a vibração, qual a situação entre vocês, né? E vamos ver se de repente o tarô vai encaixar com o baralho cigano ou se vai nos trazer uma informação totalmente diferente também. Então, abrindo aqui o seu arcano para responder a segunda pergunta. Carta da Justiça. Então, interessante esse arcano surgir aí. Por quê? A justiça é sobre o uso da razão, é sobre equilíbrio na forma de pensar, na forma de agir. Então, se vocês estão agora no momento que é mostrado com a montanha e com as nuvens, existem algumas situações aí que exigem cuidado, né? Que exigem uma dose maior de percepção, energia de superação, ou seja, não pode fingir que problemas não acontecem, tá? É saber identificar onde estão as dificuldades da relação, onde estão as dificuldades no modo de um lidar com o outro e trabalhar nisso
para que vocês superem de repente um mau momento, digamos assim. E nós vemos a disposição da outra pessoa para isso, né? E aí com o tarô mostrando como vocês estão agora, qual a energia entre vocês, a justiça, então o uso da razão, medir bem as consequências dos atos, pensar antes de agir, tá? Por que que isso é importante? Porque diante das nuvens, com turbulências emocionais, de repente a gente tem a tendência a tomar decisões erradas, agir precipitadamente, não pensar direito, não calcular muito bem as nossas ações. E a justiça fala sobre o uso da razão, então pensar antes de agir, ponderar, né? Pensa que tudo vai ter consequência, então, de repente, numa hora assim mais do calor do momento, uma discussão que possa aparecer, cuidado com as palavras, esse tipo de coisa, né? Então, procurar ter uma atitude mais equilibrada, mais racional aqui, né, para manter as ideias em ordem, para você ter mais clareza do que vai dizer, do que vai fazer, né, assim, com o propósito de conservar o que você vive ao lado de quem você gosta, né, para pensar nas possibilidades a dois aí continuarem se desdobrando. E nós vemos você lidando com uma pessoa disposta a isso, né? Mas com essa energia aqui entre vocês, então, como eu falei, foi bem interessante a justiça aqui, é coerente ter surgido esse arcano, para nos mostrar, né, para nos dar dicas de como lidar com esse cenário da montanha e das nuvens, tá? Então, o momento entre vocês de mais cuidado, de mais cautela, né, de não querer que tudo seja intenso. Às vezes as pessoas pecam nisso. Eu quero que as coisas sejam intensas. Eu sou uma pessoa intensa. Muitas vezes essa tal intensidade é só uma emoção fora de controle. E às vezes a gente tem que trazer o uso da razão também para equilibrar, né? Não dá para ficar só na intensidade. Tem hora que a gente precisa pensar um pouco mais a respeito, dar uma baixada no calor das coisas, né? Para enxergar melhor o que deve ser feito, né? Quando a gente vai só pela intensidade, só querendo as coisas o tempo todo, né? Que tudo aconteça, né, no maior nível ali o tempo todo, não dá, tá? Falta equilíbrio. Então a justiça está pedindo mais equilíbrio aí na sua forma de lidar com quem você gosta, e isso vai ser positivo para a relação, ou pelo menos para duas pessoas que estão de repente naquele clima e sei lá, deu uma discussão, uma divergência, para que as coisas se reorganizem e vocês possam cada vez mais é, poder dar certo juntos, digamos assim, tá? Então, a justiça traz essas informações que foram bem bacanas aqui para complementar a sua leitura já aberta do baralho cigano. Fechamos assim então mais esse vídeo. Obrigado pela presença de todos, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.